Paz de Cristo, meus queridos. Trazendo uma palavra, ela está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18. Amém? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Meu querido, a palavra do Senhor diz que Deus nos deu o ministério de reconciliação. Amém? Isso quer dizer que nós somos instrumento de paz para levar a paz, não a discórdia, a desunião. Amém? Me lembro bem que ao longo de todos esses anos, após a minha separação, muitas pessoas, um pouco de tempo depois, né? Assim, questão de uns 2 anos, eu acho, talvez, mais ou menos isso que eu me recordo. Começou a vir aparecer pessoas, tá entendendo? Que estavam para se separar, pessoas que estavam em pé de briga nos seus relacionamentos, e quase se separando, casamentos, né, que estavam se rompendo. E é engraçado que essas pessoas abriram o coração comigo. Amém? E sabe o que eu tinha para dizer para elas? O que eu dizia para elas: não se separa. Não desiste do seu casamento. Não desiste. Tá entendendo? Nesse momento vai passar. Às vezes a gente acha que essas mulheres que os maridos arranjam fora de casa, a gente acha que eles amam elas, sabe, a gente acha assim, a pior da situação e que elas estão por cima da carne seca. Não. São tão poucos os maridos que vai deixar a esposa, a companheira, por causa de uma mulher dessa que ele encontra na rua. São pouquíssimos os casos. Se você não se separar, dificilmente ele vai se separar de você. Então, o que a gente vê é que existem muitas mulheres que perseveram no casamento e conseguem. Eu mesmo conheço uma história da missionária que esteve muito ao meu lado, que cuidou de mim há uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás. E ela lutou muito pelo esposo dela, até o Senhor transformou a vida daquele homem por completo. E ela, tá entendendo? Mudou por completo através da vida dela, de oração e perseverança. Tá entendendo? Antes dela, ele ficou para casar com umas 2, 3 mulheres e não deu certo. Deus fechava a porta, tirava essas pessoas do caminho. E até que o Senhor uniu eles. E ele várias vezes vinha deixar ela aqui na minha casa. Após já ter uma vida de, né, casados. Há vários anos casados já. Então, o que eu digo, tá entendendo? Nós somos chamados para reconciliar. Temos o ministério de reconciliação. Amém? Assim como Cristo, tá entendendo? Nós estamos reconciliados em Deus através de Jesus Cristo. Amém? Através de Cristo, o mundo é reconciliado com Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é enviado de Deus será salvo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor
tá entendendo? Ele passa a ser um com Deus, amém? Através de Jesus Cristo, que Jesus, tá entendendo? Ele nos reconciliou com Deus, amém? E o Senhor deixa bem claro que Ele nos dá, tá entendendo? Esse ministério de reconciliação, no versículo 18, né, de Coríntios, amém? Então, meu querido, a palavra do Senhor é para a gente viver. E várias vezes eu tive a oportunidade de dizer para mulheres, não separa. Não abandona o teu marido. Ele não está te batendo, não está te agredindo. Na medida do possível, ele é um bom esposo, ele é um bom companheiro para você. Ele prioriza a família, mesmo que ele tenha amante, mesmo que ele gaste dinheiro fora de casa em farras. E eu tenho testemunho para ver de situações de maridos, tá entendendo? Que deixou a bebida, que essa mulher, através de oração, o esposo deixou bebida. Agora na minha mente não está vindo só um caso, está me vindo agora na minha mente, nesse momento, através dessa ministração, 2 casais próximo a mim, tá entendendo? Um casal que tantas vezes ela na madrugada me ligou pedindo oração, que estava lá em pé de briga, de guerra. Muitos momentos difíceis passou essa senhora, tá entendendo? E eu ia, me levantava, ia orar e clamar para que o Senhor derramasse paz naquela família, quebrantasse aquele coração. Hoje aquele homem mudou a vida. Deus mudou a vida daquele homem. O homem decidiu, largou a amante, que ele estava se separando para um casamento há mais de 30 anos, se eu não me engano, um casamento muito longo já, por causa dessa amante, que era até afastada do evangelho, essa mulher era, essa pessoa que estava envolvida com ele. E Deus, houve transformação naquela família. Aquele homem largou a amante, aquele homem, depois disso, passou por uma situação de saúde, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia, bondade sobre a vida dele e tem transformado à medida do possível a vida daquele homem. E graças a Deus por isso, porque a honra e a glória é do Senhor, não é minha, não é de ninguém, é do Senhor. E também um outro caso próximo a mim, essa pessoa sempre dizia, ela não aguentava, ela sofria com as situações. Ele era, em partes, um bom marido, de não deixar faltar nada em casa, de suprir as necessidades, de priorizar a família, mas ele gastava todo o dinheiro fora de casa. No final de semana, se ele tivesse R$2.000 no bolso, ele saísse para farrear, ele voltava sem os 2.000, porque ele gastava todo em farra, com bebida no final de semana e com mulher. E Deus foi mudando, Deus foi tirando a bebida, foi diminuindo. Hoje em dia, meu querido, minha querida, eu aconselhei várias vezes essa pessoa, não abandona o teu marido, porque mesmo que ele faz isso a ele, ainda é um bom marido. Então, quer dizer, muitas vezes falei isso para ela, aconselhando, e hoje este homem não sai mais para farrear nos finais de semana. Este homem praticamente deixou a bebida, porque se ele beber, ele bebe um pouquinho, um copinho assim, com os irmãos dele em família, porque ele é muito família, ele sempre priorizou a família. Mas muitos casos acontece que homens acabam saindo para farrear com amigos, e os amigos colocam em mau caminho, né? Acaba aparecendo essas mulheres no caminho das farras. Tá entendendo? Amém. Glória a Deus por isso, que esse casamento também o Senhor tem sustentado com a misericórdia dele, né? E graças a Deus eu usei meu ministério de reconciliação, falando para essas pessoas, tá entendendo? Perseverar, orar, tá entendendo? E não largar a bênção que Deus tinha dado a elas, porque em parte sim, esses maridos é bênção na vida dessas mulheres. Amém? No meu caso, né, eu passei por uns momentos muito difíceis. No meu caso, o meu não era um mau marido, também abrindo aspas, não era um mau marido, nunca dormiu fora de casa.
Mas houve situações em que eu acho que ele ficou ruim para mim. Tá entendendo? Ele já não era aquele bom marido para mim. Ele não era generoso, deixava faltar as coisas. Não é faltar 100%, mas vamos supor que ele deixava faltar 30%, dava de 100% que ele era, ele passou a ser 70%, de 30%, tá entendendo? Já não era tão bom. Então, houve muitas situações que eu tomei uma decisão que eu não aconselho, né? Porque se eu tivesse perseverado, eu não seria mais uma que estava separada, né? Mas não, eu preferi me separar e paguei o preço de ser uma mulher separada com filho, né? Mas tudo bem, isso já passou, mas o meu conselho hoje, persevera, não separa. Se ele não te bate, se ele não te agride, se ele, tá entendendo, em parte é um bom marido, persevere em oração, porque o Senhor transforma sim. O Senhor transforma da água para o vinho, seja qual for a situação. Não seja uma pessoa que vai incentivar o outro a divisão, a separação. Seja uma pessoa, tá entendendo, tem um ministério de reconciliação, ministério de paz, um ministério de união. Amém? Meu querido, trazendo aqui uma mensagem também ainda, dentro deste assunto. Ontem o Senhor me deu esta palavra, o Sermão da Montanha. Ele está no livro de Mateus, capítulo 5. E, meu querido, a palavra do Senhor é bem clara no Sermão da Montanha. Hoje, de novo, o Senhor falou comigo através dessa mensagem, quando eu estava assistindo um culto pela TV, através do apóstolo Valdemiro, que eu amo muito. Então, eu fui meditar novamente nessa passagem, já que o Senhor já tinha me falado ontem, me falou hoje, né? E essa passagem, tá entendendo? Jesus, quando viu a multidão, ele subiu ao monte e ele, quando subiu ao monte, ele olhou para as pessoas, para os discípulos. E como eu já disse, o Senhor, ele fala através de parábolas. Ele pega... Sabe aquele ditado, tu tem um limão, faz uma limonada? Pois Jesus também era assim quando ele estava aqui na terra. De um limão ele fazia uma limonada. Ele olhava aquela paisagem, aquele cenário, e dali ele fazia uma mensagem, tá entendendo? Dentro da palavra de Deus, dentro do contexto social daquele momento. E é muito lindo isso, eu acho muito... extraordinário, muito sábio, né? A forma de Jesus expressar a palavra de Deus. Amém? E ele falando do Sermão da Montanha, ele olhando aquelas pessoas e ele disse, né? E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? E engraçado que o Senhor Jesus, ele continuou falando, né, sobre os bem-aventurados da terra.